muito bom dia, amigos e amigas. Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus e queria hoje dar início ou reiniciar o estudo da Bíblia. E hoje convidando-vos a estudarmos o livro, continuarmos a estudar o livro de Abacuque. O livro de Abacuque, e se tiver uma Bíblia junto a si, abra no capítulo 1, e hoje estudaremos o texto que vai do verso 1 ao 11. Do verso 1 ao 11. E com este texto eu queria pensar convosco sobre a crise perante o silêncio de Deus. A crise perante o silêncio de Deus. Abacuque 1, do verso 1 ao 11. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão. Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso serve por justo, a justiça é torcida. Vede, entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realiza em vossos dias obra tal, que vós não querereis, quando vos for contada. Pois eis que suscita os caldeus nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para se apoderar de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros que se espalham por toda a parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita, a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira para seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Só até aqui. Oremos para que o Espírito Santo ilumine as nossas mentes, os nossos corações, para que nós assimilemos tudo e possamos colocar em prática aquilo que nós vamos aprender e ouvir. Senhor Deus, graças te dou esta manhã, Senhor, que mais uma vez estamos reunidos e com o privilégio de termos a Tua Palavra aberta nas nossas mãos. Senhor Santo Espírito, ilumina os nossos corações, as nossas mentes, leva cativos os nossos pensamentos e nos ensina, Pai. Nos ajuda a navegar nos mistérios da Tua Palavra. E coloca, Senhor, em prática tudo aquilo que nós vamos ouvir hoje. Que ela tenha praticidade das nossas vidas, para que nós possamos viver segundo a Tua vontade e te rendendo honras e glórias à santidade do Teu nome. Que assim seja, Senhor. Que o abrir dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam, meu Pai, agradáveis na Tua presença. Meu Deus, meu Rei e meu Senhor. Amém e glória a Deus. A crise perante o silêncio de Deus. Na outra lição, na lição introdutória, no sermão introdutório sobre este livro, nós reparámos que este livro nos relata os diálogos entre o profeta Abacuque e Deus. O profeta olha em redor da sua nação, a nação de Judá, no reino do sul. O reino do norte já tinha sido invadido pelo rei Nabucodonosor, o rei da Babilónia. E agora Judá está prestes, por causa da sua iniquidade, a ser assolada pelos caldeus,
E Abacuque olha para a sua nação, para a nação de Judá, e ele entra em crise. Ele entra em crise por causa da iniquidade de Judá. Judá não aprendeu nada com a situação que estava passando o povo do Reino do Norte, a nação de Israel, cuja capital era Samaria, e continuou na sua iniquidade. Mas nós vamos ver que no capítulo 3, este livro, apesar da crise do profeta Abacuque, este livro termina com palavras de fé e de esperança. Ele vai lá dizer no verso 17 do capítulo 3, ainda que a figueira não floresça, ainda que a chuva não caia, ainda assim eu glorificarei, eu louvarei o Senhor meu Deus. E o objetivo destas palavras era preparar o povo de Judá. Para quê? Por causa da invasão que eles estavam sofrendo. E convenhamos, quando nos surgem crises à nossa vida, a nossa primeira empatia, a nossa primeira reação é abandonar, é procurar soluções por meios próprios, é apostatar da nossa fé, é libertarmos das nossas convicções e tentarmos resolver o assunto à nossa maneira e ao nosso jeito. E Abacuque vai nos ensinar que, apesar das crises, sejam elas momentâneas, sejam elas de causas naturais, ou sejam elas através da ação de Deus para nos ensinar, para nos corrigir, para nos admoestar, Ele vai nos ensinar pelas suas crises e pela sua perseverança que o justo deve viver pela fé. Você e eu, apesar de tudo aquilo que estamos passando, ou possamos passar, ou que estamos a atravessar, apesar disso nós devemos viver pela fé, a fé em Cristo Jesus. Eu tenho aqui 2 pontos neste texto para estudar convosco. Um está do verso 1 ao 4, que é a oração em agonia de Abacuque, quando ele percebe a situação espiritual de Judá, a situação decadente, a situação espiritual decadente do povo de Judá. Ele começa a orar em agonia e depois vemos dos versos 5 ao 11 a resposta de Deus, que apesar de Deus ter respondido a Abacuque, não tinha nada a ver com aquilo que Abacuque quereria ouvir. E esta é a primeira lição que nós podemos tirar hoje. É que nem sempre, ou raras as vezes, Deus nos responde da forma como nós queríamos ouvir. Raramente Deus resolve as nossas situações, as nossas divergências, as nossas crises, da forma em que nós quereríamos ver essas mesmas crises resolvidas, o problema resolvido. Então, no primeiro ponto, quando Abacuque percebe a situação espiritual de Judá, ele começa a orar em agonia. E veja que aí no verso 2, ele toma uma expressão que é muito típica de quem está em agonia. Quantas vezes você e eu já não clamamos a Deus: Senhor, até quando eu tenho que passar isto? Até quando tu resolves a minha situação? Apesar de eu orar, apesar de eu falar, apesar de eu ser fiel, eu estou passando por uma situação que não me é agradável. Até quando vais deixar essa situação continuar? E é o que ele diz aí no verso 2. Até quando, Senhor? Até quando o quê? Até quando eu clamarei? E mais grave ainda é que Abacuque clamava e ele diz: e tu não me escutarás. Parece que estamos orando por uma parede, parece que estamos orando dentro de um balão de ar que nada sai, nada acontece, não provoca nada. Gritar-te-ei violência, eu estou aflito, eu estou confuso, eu estou sofrendo e tu não me salvarás, não salvas a minha situação. O que Abacuque queria saber era até quando Deus iria ficar em silêncio. E esta é uma das maiores crises do cristão, é quando nós nos deparamos com o silêncio de Deus. Repara o caso de Abraão, repara o caso de Moisés, repara o caso tão célebre que nós conhecemos, o caso de Jó, em que ele passa aquela situação toda através de uma prova
que Deus tinha colocado sobre a sua vida, ele passa aquela situação toda fazendo perguntas, fazendo indagações, dizendo: Senhor, vem e deixa que eu apresente defesa sobre a minha vida perante ti. E Deus nada disse, Deus nada respondeu. O próprio Jesus, ele lá no jardim de Getsemane, ele gritou 3 vezes: Pai, 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 se for possível, afasta de mim este cálice. E sabe o que é que Deus respondeu? Nada. É nestas situações é que Deus, eu acredito que Deus usa situações normais, relacionais da nossa vida para testar a nossa fé, para ver até onde nós podemos ir, para ver o tipo de fibra que nós somos constituídos perante as adversidades, e sabendo que temos um Deus que pode resolver as coisas, temos um Deus que domina todas as coisas, que coordena todas as coisas, Ele é soberano sobre todas as coisas, mas está calado. Abacuque queria saber até quando Deus ficaria em silêncio, aparentemente inacessível, e conforme eu disse, esta não é uma crise exclusiva de Abacuque. Esta é uma crise de todo o cristão. Esta é uma crise de todo aquele que é fiel a Jesus. Esta é uma crise de todo aquele que pega na cruz de Cristo e o segue. Eu estou cansado de dizer que o cristão, quando nós assumimos a cristandade, quando nós nos tornamos cristãos de corpo, alma e coração, nós compramos uma guerra com muitas batalhas. Nossa vida nunca mais vai ser fácil, se é que a outra vida, à parte do cristianismo, é uma vida fácil, que não é, mas o cristão sofre mais, porque ele absorve uma quantidade de promessas, que muitas vezes essas promessas nunca se cumprem na nossa vida. Veja o caso de Abraão. Abraão não viu a terra prometida. Moisés não viu a terra prometida. Mas apesar disso, eles foram continuando perseverantes. Eles foram fiéis. O justo não se acomoda com a injustiça. Veja o que é que o salmista diz no Salmo 13, verso 1 e 2. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o inimigo? Isto não é exclusivo de Abacuque. Outro salmo, o Salmo 89, ele diz: até quando, Senhor, esconder-te-ás para sempre? Arderá a tua ira como fogo. São crises que nós passamos, e são crises que nós temos que aprender a saber esperar em Deus, saber confiar, saber ter esperança. Isso é fé. Isso é a fé que Deus nos colocou dentro do nosso coração, que nos ajuda a confiar, a esperar, a ter esperança. Mas em segundo lugar, se Deus não queria fazer nada, e essa também é outra das crises que Abacuque teve e que são muito chegadas a nós nos dias que correm hoje. Se Deus não queria fazer nada, se Deus queria deixar o povo de Judá ao abandono, mergulhado na sua iniquidade, porque é que mostrava a iniquidade do povo a Abacuque? É o que ele diz aí no verso 3. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão. Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Abacuque era um homem justo. E por ser justo, ele, à semelhança do seu Deus, ele abomina a injustiça. Ora, se Deus não queria fazer nada, se Deus não queria responder a Abacuque, qual era a razão para que Deus mostrasse a iniquidade, tivesse a iniquidade do povo judá bem patente, à frente dos olhos de Abacuque? Olha o que é que Jeremias diz no capítulo 22, verso 3. Assim diz o Senhor: executai o direito e a justiça, livrai o oprimido das mãos do opressor. Não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva, nem façais violência, e nem derrameis sangue inocente neste lugar. Isto era a lei de Deus. Isto era Jeremias
a lembrar ao povo o que ele já tinha dito lá em Números, de Deuteronômio e Levítico. Cuidar dos órfãos, cuidar dos viúvas, cuidar dos estrangeiros, não oprimir ninguém, ser solidário com o seu próximo. Estas são as mesmas perguntas que os cristãos zelosos fazem. Porquê, Senhor? Se tu és justo, se tu és bom, se tu és fiel à tua palavra, às tuas promessas, porque é que deixas acontecer estas coisas no seio do teu povo? Porque é que os cristãos têm que passar por estas coisas? Perante a injustiça e a iniquidade, é assim que o cristão zeloso como é que eu ia dizer? É assim que o cristão zeloso se manifesta. Mas, em terceiro lugar, entenda que não se encontra em todos estes profetas, Abacuque, Joel, Zacarias, Jeremias, Isaías, não se encontra perante e face à iniquidade do povo, não se encontra vestígios de crítica a Deus. E aí existe a contradição entre os profetas bíblicos e nós. Estamos tão acostumados às pregações de autoajuda, do neopentecostalismo, às pregações de influência superior espiritual, tipo Coríntios. Nós hoje já nos consideramos mais super espirituais que os homens e mulheres bíblicos. Mas quando se dá algo que não nos agrada, quando se dá algo que nos afeta pessoalmente, a primeira coisa que nós fazemos é criticar a Deus. Porquê Deus? Eu dou-te o dízimo, eu vou à igreja, eu prego, eu oro, eu faço, e eu aconteço, porquê é que deixaste de fazer isto? Porquê é que não me ilibaste disto? Porquê é que não afastaste estes problemas de mim? É as primeiras críticas que nós fazemos hoje. Mas os profetas bíblicos, face aos problemas, veja o Paulo, por exemplo. Paulo dizia: eu sei viver bem, sei viver mal, sei viver com fartura, sei viver com pobreza. Ele não criticou Deus. Antes, e pelo contrário, ele clamava a Deus, clamava em angústia, em agonia: Senhor, salva-me. Tu és o meu Redentor, Tu és o meu Salvador, vem em meu auxílio. Abacuque vai agora, no verso 4, vai explicando aquilo que Deus já sabia. Ele vai explicando a Deus aquilo que ele estava vendo e que não lhe agradava, e se não lhe agradava a ele, muito menos agradava a Deus. Ele vai dizendo: a lei se afrouxa. Ou seja, as instituições estavam negligenciando o cumprimento da lei. Ele vai continuando a dizer que a justiça nunca se manifesta, nunca se cumpre. Ou seja, havia corrupção no meio dos juízes dessas instituições. Os juízes, em vez de darem cumprimento à lei com justiça, eles estavam sendo corrompidos. Ele vai continuando a dizer que o perverso cerca o justo. Ou seja, os direitos do povo estavam sendo corrompidos. A justiça é torcida, ainda no verso 4. O que ele está dizendo é que o certo e o justo estavam sendo derrotados. Estava imperando a injustiça, estava imperando a corrupção, estava imperando o viver bem à custa do outro, pisando o outro. Muitas vezes eu ouço dizer que os fins justificam os meios. Muitas vezes alguém, para querer ser grande, para querer crescer, para sair vitorioso, ele vai pisando e vai calcando todos aqueles que vai encontrando pelo seu caminho. Os fins justificam os meios. Aquilo que Abacuque estava gritando a Deus é que Deus não. Os meios estão sendo injustiçados para se poder atingir certos fins. Isto estava agonizando o profeta.
E Deus permitiu que o profeta observasse toda esta decadência espiritual, toda esta decadência moral de Judá. E hoje Deus continua permitindo que nós vejamos certas coisas, certos acontecimentos, certos eventos que nos causa asco, que nos causa agonia, que nos incomoda. Para que Ele possa ver até onde nós vamos chegar. Se nós nos com essa injustiça, se nós um dia vamos começar a naturalizar, ou seja, a pensar que já é natural, é uma coisa natural, e vamos nos deixando empaticamente influenciar por essas situações. Quanto mais o crente justo ora, isto é o que eu aprendo com este texto, quanto mais o crente justo ora, mais parece que Deus permanece em silêncio. Não sei se você está entendendo aquilo que estou dizendo. Antes de passar ao segundo ponto, eu quero dizer algo muito importante. Deus parece que está calado, mas não está. E existem todos os sinais evidentes ao nosso redor, no mundo em que nós vivemos, que nos demonstram que Deus não está calado. Ainda há pouco tempo concluí convosco o estudo sobre o livro do Apocalipse. E ao longo do estudo do livro do Apocalipse nós fomos vendo a tortura, o sofrimento do povo. Mas no final do livro do Apocalipse nós vimos um Cristo vitorioso. Um Cristo que parecia estar calado, parecia estar conivente com todas as coisas más que acontecem ao redor da igreja e na igreja, mas que no final ele sai vitorioso. Creia nisso. O justo viverá pela fé. A fé na justiça de Deus, a fé na fidelidade de Deus, a fé no amor de Deus e principalmente a fé num Deus que nunca nos abandona, sempre nos acompanha, de dia e de noite, acordados ou a dormir. Creia nisso. Mas agora temos o segundo ponto do nosso sermão, que é a resposta de Deus. E a resposta de Deus não foi aquela resposta: oh Abacuque, tem calma, oh Abacuque, tem coragem, oh Abacuque, eu sei que tens razão, mas eu vou fazer algo que tu te vais admirar. Não, Deus não respondeu nada disso. O que Deus vai responder é que, aí no verso 5, ele diz: Abacuque, vê as nações, olha, maravilha-te, fica desvanecido, porque realiza em vossos dias obra tal que vós não querereis, quando vos for contada. Uma obra que nunca houve, um acontecimento que nunca tinha havido até então. Eles iriam se maravilhar, mas pelo mau sentido. Não era maravilhas de alegria, era maravilhas de espanto. Deus, o soberano Deus, o Criador dos céus e da terra, enviando sobre o seu povo, o povo escolhido pelo próprio Deus, uma nação impetuosa, maldosa, cruel, uma nação grande. Possivelmente, aquilo que Abacuque estava pedindo e aquilo que nós pedimos é: Senhor, aviva a tua igreja. Senhor, aviva espiritualmente a tua igreja. Senhor, reforma a tua igreja à tua imagem. Isto era o que Abacuque estava esperando que Deus respondesse. Sim, Abacuque, eu vou fazer. Sim, Abacuque, eu vou reformar a minha igreja. Eu vou reformar o meu povo. Sim, Abacuque, eu vou trazer novamente o povo à minha presença, ao meu culto, à minha adoração, ao meu louvor. Mas não foi nada disso que Deus fez. Deus disse que iria dizimar aquela nação. Repare bem, aí nos versos 6 e 7, ele diz: pois eis que suscito os caldeus, ou seja, eu levo os caldeus até vós, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para se apoderar de moradas que não são suas. Verso 7, eles são pavorosos e terríveis.
e queriam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Se nós formos ler o que diz 2 de Reis, capítulo 24, nós vemos a confirmação daquilo que Deus estava falando com Abacuque. Anos mais tarde, no verso 2 do capítulo 24 de 2 de Reis, diz: enviou o Senhor contra Joaquim bandos de caldeus e bandos de sírios e moabitas e dos filhos de Amon. Enviou-os contra Judá para quê? Para os destruir. Segundo a palavra que o Senhor falara pelos profetas, seus servos. Ou seja, aquilo que nós podemos aprender é que Deus não respondeu a Abacuque como aquilo que queria, cheio de amor, cheio de tranquilidade, cheio de paz. Não, Deus disse: não, eu vou-te enviar uma nação impetuosa, uma nação assassina, uma nação amarga. Deus enviou, então, um exército cruel e assassino. Veja, primeiro ponto, uma máquina de guerra invencível, está aí, confira no verso 8. Eles eram motivados para a guerra, verso 9. Era uma máquina de guerra completamente vitoriosa, está aí no verso 10. E era um povo dominador, está aí no verso 11. Esta foi a resposta de Deus perante a agonia de Abacuque. Agora note uma coisa muito importante. Este povo, o povo dos caldeus, já era um povo culpado perante Deus. Veja aí no verso 11. Então passam como passa o vento. Eles eram tão poderosos que eles não arraiavam, não assentavam a arraial. Eles passavam como as gafanhotos. À medida que eles iam passando, eles iam destruindo e continuando. Via-se nitidamente vestígios, sinais, provas em como aquele povo passou por alguma terra, porque eles eram completamente destruidores. Como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Eles já eram culpados perante Deus por causa da iniquidade deles. Mas ainda assim, Deus utiliza este povo para castigar a nação de Judá. Ainda assim, Deus utiliza este povo massacrador, amargo, ímpeto, cruel, pavoroso, como influência de castigo à nação de Judá. Então, qual era a crise de Abacuque? Em primeiro lugar, a crise dele é que Deus não respondia às suas orações. Possivelmente ele estava habituado, porque ele já era um profeta, como nós vimos na lição anterior. Ele já era um profeta. Ele diz no verso 1, sentença revelada ao profeta Abacuque. Ele já era profeta e já era um profeta conhecido do povo. Então, possivelmente, Abacuque estava habituado a que ele orasse e Deus lhe respondesse. Mas nesta forma, nesta altura, ele orava, ele estava em agonia e Deus não o escutava, Deus não lhe falava. Em segundo lugar, a crise intensivou-se, ficou mais intensiva, porque a resposta de Deus não correspondeu às expectativas do profeta. Coitadinho, ele queria algo, mas não era aquilo. Ele queria que Deus, na sua excelso poder, no seu soberano poder, interviesse na nação de Judá, castigasse quem tinha que ser castigado, apartasse os justos, os piedosos, os zelosos, instituísse a sua palavra, instituísse o seu culto e tudo ia caminhar normalmente. Não foi isso que Deus fez, não foi isso que Deus falou, e até ao final do livro nós vamos ver que a agonia de Abacuque vai se intensificando por causa desta mesma situação que eu lhe falei. O que é que nós podemos aprender com este texto do verso 1 ao verso 11? Em primeiro lugar, o povo de Deus, e olha o que eu estou dizendo, independentemente da sua capacidade cristã, ou, por outras palavras, independentemente da sua intensidade
de cristão. Se você é zeloso, é muito zeloso, meio zeloso ou pouco zeloso, independentemente disso, poderá haver uma altura em que você e eu entremos numa certa apostasia. E eu sei daquilo que estou falando. Porque pastor não é super espiritual. Pastor é um homem e uma mulher como você e como eu. Eu sou um homem como você é. Com os meus defeitos, as minhas angústias, as minhas agonias, as minhas formas de ver o mundo, a minha cosmovisão. Tudo isto é humano e suscetível a falhas e altos e baixos, tipo um gráfico. Veja os gráficos que a DGS manda aí por causa da pandemia. Hoje está lá em cima, amanhã está cá em baixo, mas depois da manhã está lá em cima. Assim é a vivência, ou melhor, a convivência do cristão com a fé cristã. Ela tem altos e baixos. Há alturas que você está lá em cima, mas há alturas que você está cá em baixo. Depende da existencialidade, do modo de vida ou daquilo que o está rodeando no seu dia-a-dia. Então, isto aconteceu com Abacuque e acontece hoje e vai acontecer até ao final dos tempos. Até que Cristo venha, a fé do homem, ela tem altos e baixos e pode acontecer que a certa altura, derivado à consistência, à intensidade dos problemas, das situações, das crises, o homem ou a mulher de Deus possa começar a atravessar o limiar da apostasia, da sua fé enfraquecer. Até mesmo o próprio Jesus diz que a fé de muitos esfriará. A fé de muitos, ele está falando de cristãos, ele está falando de homens e mulheres de Deus. Segundo, o que é que nós podemos aprender mais? É que Deus poderá manter-se em silêncio, apesar do clamor da sua oração. Não interessa se você vai para o monte, não interessa se você faz promessa, não interessa se você faz campanha, não interessa se você jejua 1, 2, 3, 4 dias, 5 dias, uma semana, isso não interessa para Deus. O que interessa é que, e o que interessa nós entendermos hoje, é que poderá haver momentos em que Deus não responde. Deus está completamente em silêncio, apesar do clamor e da intensidade do clamor do seu povo. Porquê? Porque Ele quer testar a nossa fé. É um teste que Deus faz. É o nosso deserto. E é no nosso deserto que a nossa fé ou cresce ou cai. É no nosso deserto é no nosso deserto que nós mostramos a Deus aquilo que nós realmente somos. Spurgeon, eu dizia, eu estou mais próximo a Deus quando estou doente. Ou seja, o maior milagre, a maior bênção da minha vida é quando eu estou doente. Porque quando eu estou doente eu estou mais próximo de Deus. É no seu deserto é que você vai dizer a Deus, Senhor, eu estou aqui. Ou não. A pergunta é, apesar das crises, você vai continuar a crer e a confiar em Cristo Jesus? Ou você vai se aborrecer, você vai se agonizar de tal forma que vai fechar a sua Bíblia, mete-a dentro de um caixote e não quer mais saber da igreja, não quer mais saber de irmãos, não quer mais saber de orar. Isso tem acontecido muito nos nossos dias, hoje. Eu tenho observado isso e tenho me entristecido muito. Porque isso tem acontecido. Aquilo que aconteceu com Abacuque acontece connosco. Mas enquanto Abacuque tomou uma posição, ele subiu à sua torre e esperou que Deus respondesse. Hoje, ninguém sobe a torre nenhuma, antes pelo contrário. Fechamos a porta da etapa desta nossa vida e abrimos a outra porta e seguimos por ela, porque é muito mais fácil. Terceiro lugar, o que é que nós podemos aprender? É que, além de ele ficar calado, quando ele fala, as respostas nem sempre, ou quase nunca, são as respostas que nós estamos esperando. Porquê é que ele faz isso? Porque o próprio Jesus diz, vocês pedis, mas não sabeis aquilo que pedis. E muitas vezes nós estamos a pedir algo que não vai de encontro aos propósitos e aos decretos divinos e eternos de Deus. Muitas vezes está no plano de Deus, está na mente de Deus, o povo passar por certas determinadas situações.
Primeiro, para mostrar a fé, para observar a fé do seu povo. Segunda, para cumprir os seus planos, porque Ele é o Deus soberano. Ele tem o controle do universo, do cosmos na sua mão. Ele abre e fecha a sua mão conforme Ele quer e lhe apetece. Por isso é que existe algo que nós fazemos, que até podemos fazer com muita fé e muita objetividade, mas é errado. Porque Deus vê um quadro muito maior do que o nosso, do que nós vemos. Nós vemos um quadro pequeno, mas Deus vê o quadro da eternidade. Um quadro muito maior. Os seus pensamentos são muito maiores do que os nossos pensamentos. E nós somos limitados. E nós somos limitados porque, de tal forma que nem sabemos aquilo que devemos orar, nem sabemos pedir como nos convém. Por isso, para mim, eu tenho esse entendimento que é totalmente errado quando nós dizemos eu decreto ou eu determino. Nós estamos a decretar e determinar segundo a visão do nosso quadro, um quadro pequeno. Agora, aquele que vê um quadro maior, um quadro do tamanho da eternidade, ele é que tem a exclusividade de decretar, a exclusividade de determinar, porque tudo está no controle de Deus, tudo está nas mãos de Deus, tanto o bem como o mal, embora Deus não tenha feito o mal, mas Deus utiliza o mal para corrigir alguns males dentro do seu povo, dentro da sua igreja. Deus nunca fará nada que seja contrário aos seus atributos exclusivos, aos seus decretos, aos seus pensamentos. Deus sempre será justo e fiel, ainda que eu não entenda. Deus sempre será justo e fiel até nas adversidades da nossa vida. Por isso é que eu amo os escritos de Paulo, porque Paulo ensina-me. Ele não estava com o seu olhar, a sua cosmovisão, no seu exterior, não. O seu olhar, a sua visão, estava nos céus. Paulo vivia a eternidade aqui nesta terra. E é isso que você e eu devemos aprender a viver. Devemos conviver com a vida que nos rodeia, mas com o nosso olhar posto no céu. Para mim, o viver é Cristo. Sabia? E o morrer é lucro. Porque eu aqui nesta terra, perante toda a maldade, a iniquidade, a injustiça, eu vivo Cristo. Para mim, o viver é Cristo. Cristo é que me envolve, Cristo é que me absorve, o meu pensamento é em Cristo. E se um dia eu morrer, é lucro, porque eu deixo de travar esta batalha diária e vou para os braços de Cristo. Mas em quarto lugar, nós podemos aprender, quarto e último lugar, é que Deus é o soberano de todas as nações. Nós vimos lá no profeta Amós, Deus é o Deus das nações. Apesar das nações não terem a fidelidade a Deus, Criador, mas ainda assim Deus continua sendo o Deus das nações. E Deus age com as nações e nas nações. Deus utiliza nações maldosas, impetuosas, para corrigir a sua própria nação. Deus age nas nações e com as nações. Entenda algo muito importante. Eu queria convidá-lo a você observar. Leia os 3 capítulos agora quando você desligar. Mas leia os 3 capítulos de Abacuque. O Deus de Abacuque, ele não mudou com o curso da história. O Deus de Abacuque é o mesmo Deus que você e eu adoramos hoje. Ou pelo menos deveria ser. Porque Deus não é um Deus que evoluiu com a tecnologia, evoluiu com o curso dos tempos. Não, Ele não muda, Ele é imutável. Ele é o mesmo ontem, é hoje e será eternamente. Ele é o mesmo Deus lá na eternidade, no seu conselho divino com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele decidiu formar a terra, formar as árvores, formar o homem.
Ele é o mesmo Deus lá, é o mesmo Deus hoje aqui, onde estamos conversando, neste tempo que estamos conversando. E será o mesmo Deus amanhã e por toda a eternidade. Vai ser o mesmo Deus que você e eu iremos encontrar um dia lá, na Cidade Santa, a Nova Jerusalém, cidade construída pelo próprio Deus. Por isso, meu amado irmão, continuo orando a Deus. Continuo clamando a este Deus. Continuo-se agoniando com as coisas deste mundo. Não se influencie, não se deixe influenciar. Coloque os seus olhos em Deus. Não abra mão desta fé que Deus um dia semeou no seu coração. Não abra mão deste modo de vida que, embora seja loucura para o mundo, mas é bênção para aquele que quer acreditar e confiar em Cristo Jesus. Continuo clamando a este Deus, ao Deus de Abacuque. Continuo clamando ao soberano dos céus. Mas saiba que os planos de Deus são muito maiores e melhores do que os nossos. Amém? A minha expectativa é que este sermão crie ânimo e fé na sua vida. Aprenda com Abacuque. Foi por isso é que Paulo diz aquilo que foi escrito lá atrás, que foi escrito para nos ensinar, para nos alertar, para nos motivar, para nos fazer crescer. De duas formas. Primeiro, para aprendermos com os erros dos outros. E em segundo, para aprendermos também com aquilo que eles fizeram bem e por isso tiveram sucesso. O objetivo de Deus, o plano de Deus é que você tenha sucesso. Tanto nas quedas, como quando você está andando bem, cheio de fé, cheio de vigor, cheio de espiritualidade. Que Deus o abençoe, meu querido. E espero que, após este período que estivemos afastados, espero que continuemos a falar sobre este livro, este tão grande livro, que é o próprio Deus, a própria boca de Deus, através de palavras, de linhas, de pontos, falando connosco e nos auxiliando e nos motivando neste tão infeliz e triste mundo no qual nós vivemos. Amém? Que Deus o abençoe. Em nome de Jesus, até uma próxima oportunidade.